O tema hoje é magia, tá? Então eu vou falar um pouco sobre os tipos de alguns, né? Porque tem muitas coisas, então vai ficar faltando coisa aqui. Mas eu quero, depois que eu falar de todas, eu quero focar numa parte, tá? E aí a gente vai. Aí não tem roteiro quando eu chegar nessa parte. Aí a gente vai viajar aqui nas ideias. Mas vamos lá. Então, eu comecei elencando os tipos de magia, assim, os tipos até os inusitados, né? Então, talvez os mais antigos que a gente conhece são os alquimistas, que nem se tem data de quando começou a existir essas pessoas que tinha como objetivo conciliar a ciência, a filosofia. Então, os alquimistas, né, eles foram os primeiros que conseguiam transformar, assim, trazer para a matéria, fazer, desenvolver, né, promover fenômenos a partir da matéria. Tanto que eles ficaram conhecidos por transformar chumbo em ouro, ou o objetivo era esse, né, transformar metais comuns, né, não só metais, mas substâncias como metais comuns em coisas nobres. Então eles transmutavam, isso mesmo, Pri. Eles transmutavam esses metais em coisas nobres. É como. E aí as pessoas achavam que era uma coisa assim, muito mística. Não deixa de ser. Mas um dos segredos dos alquimistas era, de fato, aliar a ciência com a natureza, com os efeitos da natureza. Então era como se eles antecipassem, eles acelerassem alguns processos naturais, né? Então, por exemplo, os metais, com o tempo, eles vão ficando nobres, mas o ouro, por exemplo, ele não nasceu ouro, né? Surgiu, alguém estalou um dedo, surgiu um ouro lá preso numa rocha. Não, é um processo alquímico, né? De certa forma, é um processo alquímico, mas promovido pela própria natureza. Então, os alquimistas eles tinham esse objetivo, acelerar alguns processos. E não só, eles faziam muitos experimentos que misturava ciência. Então, hoje a gente tem muitos mapeamentos da química, da física, da biologia, mas principalmente da química, né, que a gente está falando de elementos, que na época, sei lá, dos filósofos antigos, né, antes de Cristo, era atribuído a processos alquímicos, porque a ciência não tinha mapeado ainda esses processos. Então, você vê, eles faziam uma coisa que é muito incrível, é aliar a ciência com os mistérios, né, entre aspas, da natureza, que não tem, é mistério porque a gente não conhece amplamente, mas não tem nada de sobrenatural, a palavra é essa, não tem nada de sobrenatural em relação aos processos naturais, né, os processos que se operam na natureza. É conhecimento. Então eles eram muito estudiosos, tanto que eles também eram conhecidos, né? Eram não classificados, mas eles eram denominados também filósofos, matemáticos. Os alquimistas eram matemáticos, filósofos, porque eles precisavam de todos esses conhecimentos para chegar nesse resultado ou para promover os estudos, né? Os experimentos, né? As experiências. Então, esses foram os primeiros e muito respeitados, porque também acabavam virando médicos, né? Porque eles conheciam propriedades da medicina natural, né? Das plantas, da natureza, misturava com algumas outras coisas, alguns outros elementos, e eles conseguiam um remédio, um tônico que fazia a pessoa melhorar de uma fraqueza crônica, uma criança que não conseguia se alimentar, absorver vitaminas, eles conseguiam fazer isso. Então, esses eram os alquimistas, né? Muito respeitados. Passou-se o tempo, né? Veio o catolicismo, que eu vou falar depois. A gente teve a Inquisição. Então, um pouco antes da Inquisição, um dos frutos da alquimia antiga foi a bruxaria. Né? Então, os magos, os bruxos e as bruxas, né, os originais, eles vieram de uma frente, né, um braço da alquimia, que não era ligado com a ciência, porque começou com pessoas mais simples. Então, esses alquimistas, eles eram eles eram super intelectuais, porque, né, como eu expliquei, tinha que ter muito conhecimento de filosofia, de matemática, de química, enfim, de muita coisa. Eles sabiam ler, eles escreviam muitos livros e artigos, né? Artigos entre aspas, né? Textos para registrarem as experiências deles.
Mas tinha uma galera que era muito mais simples, pobre mesmo, humilde, que não tinha esse conhecimento técnico, teórico da coisa. Então, mas eles tinham muito conhecimento prático com a natureza, principalmente. E aí a gente tinha, né, apareceu, surgiram, entre aspas, ali os magos e bruxas e bruxos, né? Eles trabalhavam sumariamente com os elementos da natureza e os elementares. Então, até para vocês entenderem, quando a gente fala elementais, a gente está falando dos elementos, que é fogo, água, terra e ar, né? Quando a gente fala elementares, são seres que supostamente existem, né? Que são ligados à natureza, são serizinhos que existem, né? Para quem acredita, e que eles têm uma ligação muito profunda com a natureza. Inclusive, tem algumas frentes espiritualistas que acreditam que eles que promovem chuvas, eles que promovem, que garantem que uma floresta vai estar adubada, várias coisinhas assim. Não porque eles têm uma consciência como a nossa, de ai não, o planeta. Não... É quase uma coisa natural, sabe? Quase igual as abelhas que polinizam. Polinizam? Que fala? Polinizam? Do pólen lá, que elas fazem, né, todo o trabalho ali que garante a sobrevivência de todo mundo, elas fazem de uma forma natural. Dizem que os elementares, eles têm essa mesma função, né, entre outras coisas. Então, esses bruxos e esses magos, eles tinham muito conhecimento, antes do cristianismo, antes dessa questão de Roma também. A gente tinha a elite, né, que vivia nos grandes reinos e nas grandes cidades, e a gente tinha os plebeus ali, que eram os marginalizados. Não existia favela e periferia, né, periferia como a gente vê hoje. Existiam as extremidades daquele reino, daquela cidade pequena, daquele povoado, e eles acabavam se organizando na floresta, ou então em povoados pequenos, como aconteceu com os indígenas, né? Eles faziam ali as tribos em povoados afastados, sempre muito conectado com a natureza, porque eles não tinham nenhuma forma automatizada de produção, nem nada, né? Não participavam do comércio, nem nada, então eles tinham que estar num local que tinha abundância de animais para caçar, de terra para plantar, né? Que tinha muitas árvores para colher as frutas. Então, eles naturalmente, né, passando de geração para geração, eles conseguiam é, eles conseguiam aprender muito, né, sobre a natureza, e aí os ancestrais iam passando para os seus filhos, os filhos para os netos e por aí vai. E aí sim tinha esse conhecimento mais prático da magia, né? Da magia natural mesmo. E naturalmente, gente, espírito sempre existiu, né? Desde que o mundo é mundo, desde que o universo é universo, nossa primeira manifestação é em espírito. Então, quando você tem essa comunhão tão forte com a natureza, você tem essa conexão com os elementares e também com a espiritualidade. Mas até então, tô falando dos elementares, né? Então, se conseguia ter essa conexão e alguns aprenderam a manipular esses elementares, porque como eu expliquei agora há pouco, eles não têm uma consciência de bem e mal, de, ai, sei lá, tá certo, tá errado. Tem uma consciência de gosto, então eles têm afinidades. Então pensa, pessoas que vivem dentro das florestas, que respeitam muito as florestas, que tratam com bastante reverência, ali são os amigos deles, né? Eles entendem que, pô, é um guardião meu, é um guardião de outra espécie, né? De outra espécie aqui da existência. Então eles acabam se afinizando e começam a responder pelos comandos daquelas pessoas. E aí que as bruxas e os magos têm uma conexão muito forte com esses elementares e conseguem invocá-los sempre que eles querem. Porque não porque eles estão presos àquele mago, àquela bruxa. É porque eles têm uma conexão tão grande que é como se fosse uma troca de favores também. Mas existem algumas frentes que fazem sim formas, né, de escravizar esses seres de alguma forma, né? Que eu não faço ideia como que é, a ideia aqui não é ensinar nada. Mas é só a gente pensar um pouco sobre os tipos de magias que existem, é, as principais, de uma forma mais macro, como eu falei pra vocês. Que mais?
Então, e também essa questão, assim, de entender, né, que o mundo, a natureza, ela é um grande equilíbrio, né? Então, por isso que muitas, quase todas, gente, magias, assim, o Wicca principalmente, mas outras magias que trabalham muito com a natureza, quase todos os rituais e práticas, eles garantem que tenha os elementos, né, os 4 elementos sendo representados ali naquele trabalho. Então sempre vai ter alguma coisa com água, fogo, terra e ar. Não só os magos e magistas, mas muitas pessoas trabalham dessa forma. Eu gosto de tirar o meu quando eu jogo tarô, né? Eu atendo com tarô. E quando eu abro uma mesa, eu garanto que os 4 elementos vai estar ali. Então eu coloco uma taça com água, eu coloco pedras representando a terra, né? Coloco um incenso representando o ar e eu acendo a minha vela para representar o fogo. Então tem muito isso, né? Então tudo isso vai conversando e vai trazendo mais força para aquela prática, para aquela magia que está sendo executada ali. E tem práticas também que eles fazem sem intenção de um propósito específico, mas como se fosse mesmo um ritual de rotina, sabe? Para se manter conectado com todas essas energias. Eles fazem a lua cheia, vai lá e faz uma prática para se manter conectado, para fortalecer esse vínculo, também é comum. Aí eu trouxe aqui também agora essa questão das religiões, que aí eu não vou, de novo, eu não vou adentrar muito porque eu quero focar numa outra parte. Então, as religiões de matriz africana. A gente tem muitas práticas que eles não chamam de magia, nem de bruxaria, nem nada, mas o princípio é igual, sabe? Você fazer algo a partir de elementos, a partir de práticas, a partir de rituais, né? E cada um com o seu. Então a gente tem aqui, por exemplo, né? Aí religiões de matriz africana a gente pode entender Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda e outras derivadas aí, né? Mas no Brasil são essas 3 as principais. Que derivam das religiões de matriz africana. Então a gente tem trabalhos de luz que eles falam de cura, firmezas, despachos, que eles servem para diversas coisas, né? E pode ser feito de várias formas diferentes. Então, geralmente envolve algum elemento mais pesado, a depender do trabalho. Então pode ter ali algum tipo de comida com proteína, né? Então um frango, um pedaço de carne, aí depende, né? A entidade que pede. E também tem, geralmente, esses elementos, alguns dos elementos, uma vela, né? Tem, às vezes pede para colocar uma pedra específica no trabalho. E tem a intenção, para que é. Então, você vai lá e coloca alguma intenção. No caso dessas religiões, eu diria que 90% está diretamente ligado a um espírito, tá? Então, um espírito ou entidade, né, como alguns chamam, que é um espírito também, que tá ali, que vai fazer a parte B, sabe? Então, você introduz ali o trabalho fazendo o que ele pediu, com essa questão mais prática, né, de juntar alguns elementos e tal. E aí, aquele espírito, aquela entidade, dá continuidade ali no plano espiritual, com a parte dele, fazendo a parte dele. E o que pode ser aquilo? Também envolve elementos que eles também utilizam lá do outro lado e ações práticas mesmo, tá, gente? Muitas vezes é uma troca. Muitas vezes você tá dando uma coisa, ele vai lá e faz na prática mesmo. Vai, eu queria sei lá, eu quero proteção na minha casa, porque tem, sei lá, eu fui roubada 3 vezes, bater aqui na madeira. E aí, então vamos fazer um trabalho aqui de proteção e tal. Você faz e o espírito fica de plantão lá na sua casa por um tempo. E avisa todo mundo que não quer ninguém incentivando encarnado para ir lá roubar tal. Tem muitos trabalhos que são coisas bem práticas mesmo que eles fazem, tá? Mas não deixa de ser uma magia, né? Aí também tem, né? Aí tem dentro dessas religiões, tem os trabalhos que não tem, que o espírito indica, mas não é o espírito fazendo ali para você, que são os banhos de ervas, que são bem comuns, né? Quase todo mundo que vai num terreiro, eles falam para tomar um banho e tal. E aquilo, como é placebo? Não, não é placebo, porque existem as propriedades das plantas, como eu acabei de falar, os bruxos e as bruxas não têm esse conhecimento.
esses seres também têm, gente. Essas entidades têm muito conhecimento. Inclusive, eles foram, com certeza, bruxos e magos em algumas encarnações, né? E ainda mais religiões de matriz africana, muitos deles, né, estiveram encarnados como escravizados. Alguns deles, né, principalmente pretos velhos, né? Então eles têm os caboclos que vieram também de tribos indígenas. Então eles têm toda essa conexão com a natureza. Então eles sabem muito quais plantas podem te ajudar. Obrigada, Thay. Quais plantas podem te ajudar para abrir seus caminhos, para proteção, para você se libertar de vícios. Então, isso é um tipo de magia também, porque eles estão utilizando as propriedades da natureza para te ajudar em alguma dificuldade que você está tendo. Eles também, eu falei das oferendas, tem as defumações também que são incríveis. Então, se utiliza desse elemento ar misturado com a propriedade daquela mistura da defumação, né? Então, tem defumação de várias coisas diferentes, de vários elementos, ervas e tal. Alguns tipos de madeira também, como o palo santo. Então, eles têm as suas propriedades e a fumaça, ela tem realmente esse princípio, né, de você espantar coisas ruins. Gente, várias situações da prática, assim, no dia a dia que a gente faz. Eu não tô lembrada agora, mas tem uma forma de você dedetizar algum tipo de inseto que é com fumaça, não é? Então, e aí a defumação também tem um pouco esse princípio. Você vai ali espantando tudo que tá de ruim, sabe? Uma vez, uma médium que trabalhou no centro espírita que eu trabalhava, ela era vidente, né? E ela falou assim, nossa, se vocês vissem como que funciona no lado espiritual uma defumação, quando alguém está defumando a sua casa com muita convicção, com muita fé, muito conectado, você vê aqueles espíritos saindo correndo. É como se estivesse sufocando mesmo eles saem dos buracos da casa todos, de dentro dos guarda-roupas, de dentro, debaixo da cama, e vão embora. E ali também junto, né, quando você está fazendo a defumação e está fazendo bem feito, você está com toda uma equipe espiritual ali te conduzindo. É muito positivo, né? É uma grande forma também de magia. E tem as firmezas de vela, porque a vela, que na verdade ela sintetiza ali, né? Ela condensa o fogo, né? Então, o fogo em si, ele é muito espiritual. Dizem, muitas pessoas falam que o fogo é o elemento que ele conversa, o fogo e a água, ou é só o fogo? Acho que é o fogo. Ele conversa com as duas dimensões. Então, é por isso que as velas são tão espirituais, assim, né? A gente tem igreja católica, acende vela, então, porque é como se fosse realmente você acendendo uma lâmpada para você se conectar com o plano espiritual. Mas também pode ser perigoso, porque o plano espiritual tem espíritos diversos, né? Então, você precisa colocar muita intenção naquela vela que você tá acendendo. Tem que ter intenção. Ai, como que eu faço? Pesquisa aí, gente, que eu não vou dar essas dicas porque é complexo, né? Então precisa ter bastante conhecimento do que está fazendo, porque você pode abrir um farol, pode ligar, acender um farol na sua casa para todo tipo de espírito. Para você ver como o fogo, ele é um elemento muito mágico, muito forte mesmo, né? E a gente também tem trabalhos de desobsessão, né? Tanto em terreiros de Umbanda também, de Umbanda e no espiritismo também é comum. Aí também tem os trabalhos que têm uma intenção mais negativa, né? Como demandas, amarrações. Aí tem aquela magia do caos, entre outras que o colega aí colocou. Eu sei que tem gente que utiliza a magia do caos para coisas, para ganhos pessoais e tal, mas ela é muito utilizada para trabalhos negativos. A Dayana Ribeiro. Hoje em dia a gente não vê pessoas fazendo esse processo de transmutação ou aceleração, né, Ju? Não. Sabe por quê, Day? Aí a teoria é minha, né? A gente quer resultados imediatos, né? Por isso que se eu abro um canal, já tenho um canal no YouTube, né? Mas se eu começo a falar nesse canal sobre formas de você conseguir atrair o que você quer na vida. Eu vou fazer aqui, gente, ó, tem uma magia aqui que eu vou ensinar vocês, é batata. Vocês vão conseguir atrair o que vocês querem na vida de vocês, ó. Vocês pegam uma água e vocês misturam com 2 colheres de mel e coloca não sei o que, e coloca debaixo da lua cheia, dá 5 pulinhos. Gente, vai bombar de gente assistindo isso.
porque tá todo mundo atrás de resultados rápidos. Então a gente acha que se algo demora para acontecer, então, isso não é magia. Isso não tem nada a ver com espiritual. Demora 1 ano para dar certo, imagina que eu não quero isso. E alquimistas, eles dedicavam uma vida inteira, assim, ó. Tem alguns alquimistas muito famosos, né, muito conhecidos como Isaac Newton, é, aquele não sei o que lá, Flammarion, né? Tem alguns aí que bem conhecidos e que falam que eles conseguiam transmutar alguns elementos em ouro e tal, mas não tem nada que comprove isso. Mas é provado que eles estudaram muitos anos, dedicaram a vida inteira para isso e para descobrir outras coisas. Ninguém mais está com essa energia para fazer isso, né? E a ciência que tem patrocínio, elas têm patrocínio para descobrir coisas que o patrocinador tá pagando para descobrir. Então eu quero descobrir um remédio para não sei o quê. Então o cientista tem que dedicar anos de pesquisa e trabalho para desenvolver aquele remédio, né? Então, para desenvolver aquele tipo de alimento. Então, você precisa de muito dinheiro para desenvolver pesquisas hoje em dia. E e quem tem dinheiro não quer pesquisar isso, né? Então, e as pessoas que têm vontade, interesse, ou têm preguiça porque querem resultados rápidos, ou de fato não podem dedicar a vida a isso porque, né, os boletos não se pagam sozinhos. É complicado, né? A gente tá numa sociedade bem difícil, assim. Que a gente fica. Eu mesmo sou uma que fico falando pra vocês toda hora, gente, a gente tem que fazer alguma coisa, parar de reclamar, não sei o quê. Mas eu falo porque pra gente não se entregar. Mas é difícil pra caramba, porque essa sociedade parece que consome nosso tempo, nossa vida, nossa mente, para que a gente não consiga pensar nada fora do que é imposto mesmo, sabe? Então, mesmo que eu não queira, que eu sei que tem algo melhor, que eu deveria estar fazendo algo mais útil para humanidade, para a sociedade, eu não consigo porque as obrigações do dia a dia me consomem, eu não consigo fugir disso. Por isso que eu falei um pouquinho, né, no começo para vocês que a gente tem que ter uma disciplina para fazer aquilo que a gente sabe que é o certo, mesmo que isso não seja algo que te monetize, que vai te trazer retornos de alguma forma financeiro, mas que, sabe, mesmo que você dedique meia hora por dia ou 2 horas por semana, que seja, não deixe de fazer, porque é isso que a Matrix quer, sabe? Que a gente vire, que a gente continue, vire não, que a gente já tá há muito tempo no modo robô, no modo robô. Então, todo mundo quer comprar as mesmas coisas, todo mundo quer viajar para os mesmos locais, todo mundo quer ter o mesmo tipo de padrão físico, né? Porque existe um padrão do que é bonito e do que é feio. Então, tudo isso deixa a gente muito fácil de manipular. Tá todo mundo pensando igual, é muito fácil você estipular, fazer um algoritmo para essa galera agir como eles querem. Se tá todo mundo pensando igual, né? Se todo mundo vive do mesmo jeito, pensa da mesma forma, a mente trabalha do mesmo jeito, fica fácil. Eu desenho um algoritmo só e ele funciona para todo mundo. Então, enfim, aprofundei aqui a resposta, né? Mas no sentido de que a gente precisa ter mais paciência e entender que muitas vezes processos que a gente está começando agora, eles nem vão se concretizar nessa vida. É igual a tâmara, né? Que você planta e ela nasce depois de 200 anos, o negócio. Ela nasce antes, mas só dá frutos 200 anos depois. E mesmo assim alguém precisa plantar, né, essa tâmara, mesmo sabendo que não vai vê-la frutificar. Então a gente tem que ter essa noção, assim, eu preciso começar de alguma forma, ainda mais nós que somos espiritualistas ou simpatizantes, a gente sabe que a vida não acaba aqui, a vida não acaba quando eu fizer 80, 90, 100 anos. Esse meu corpo, ele tem prazo de validade, mas meu espírito não. Então o que eu inicio aqui, ele pode ser concluído em outro momento, sabe? Larissa, pergunta fora aqui do tema, mas vamos lá. Garotas de PG também vão para Umbral? Não pela profissão, né? Elas podem ir da mesma forma que um médico pode ir, que um policial pode ir, que uma dona de casa pode ir, tá? Por quê? Porque não é o que você tá fazendo com o seu corpo que vai determinar se você vai para Umbral ou não. É a forma que você levou a sua vida, o bem que você fez, o mal que você não fez, né? É, o que você desenvolveu consciencialmente, o que você expandiu de consciência, como você foi para aquelas pessoas que você conviveu, você fez o bem para essas pessoas, você fez mal para essas pessoas.
Então, é isso que vai determinar para onde você vai. E mesmo assim, o local que você vai não é definitivo, né? Então, não use isso, a profissão de alguém para definir para onde ela vai ou deixa de ir. Não tem nada a ver. Tá cheio de pastor e padre em umbral grosso, tá? Não é nem umbral médio, umbral grosso. Eu contei pra vocês já que eu vi um bispo medonho, assim, gente. Falei, meu Deus, isso aqui daria um mega enredo de um filme de terror. O cara medonho era bispo? Foi bispo aqui na matéria. Tá lá no umbral tocando terror. Boa, Pri, colocou assim, ó. Tem uma frase famosa. A magia é só uma tecnologia barra conhecimento que ainda não conhecemos. É, porque muitas coisas que esses caras que eu falei, né, Isaac Newton, eles têm. Eles faziam coisas que hoje é científico, né? É algo científico, que a astronomia também faz. E na época era considerado uma magia, né? Um negócio louco. Rafael Ribeiro, por que é tão proibida a magia por muitas pessoas? Rafa, porque é perigoso, né? É igual você pegar, acender uma fogueira e não ter noção de que é perigoso você ficar muito perto dessa fogueira, você passar por ela, você colocar a mão no fogo. Então, se você vai acender uma fogueira, você tem que saber que ela queima, né? Que ela serve para te aquecer, para iluminar um ambiente. Mas que você não pode passar por cima dela, você não pode enfiar teu braço lá dentro, porque você não pode ficar muito perto. Então a magia ela não é proibida, só que ela não é aconselhada para muita gente, porque eu falei uma coisa simples, uma fogueira, mas a magia envolve um monte de coisas que eu falei. Você trabalhar com elementos da natureza, aí envolve os elementares. Aí se você tá trabalhando com coisas da natureza que não deveria estar trabalhando, você pode suscitar a fúria de elementares, ter uma vida toda travada, viver cheio de azar por conta de ira de elementares. Isso acontece, sabia? É, você tem que. Tudo é muito perigoso. É que é muito potente. Tudo que é potente, a força da natureza não tem lado bom e lado ruim. É uma força muito grande. Então, se você não sabe trabalhar, você pode estar utilizando ela de uma forma que ela vai se manifestar de um jeito ruim. E aí, né, aí dá mal, dá ruim. Então, acho que é nesse sentido, assim, que a gente não pode ficar promovendo magia torta direito, porque tem gente que faz só essa coisa, acha que é uma lista de receita de bolo que você vai lá e faz e vai funcionar, e não funciona. É igual no filme, né, nos filmes do Harry Potter. Ah, eles falavam do movimento da mão, tá? Mas eu acho que a gente pode usar esses detalhes, esses exemplos, com uma analogia que não é simplesmente você ir lá e recitar umas palavras. Eles falavam que o movimento da mão tem que estar certo, a entonação da palavra tem que estar certo, né? A pronúncia daquelas palavras. Mas na prática, eu sinto que é um monte de coisas, inclusive isso também, mas não só. A sua mente tem que estar conectada com a energia correta. Já vou chegar nessa parte, tá? Fê, Ju, já escutou falar sobre os magos do umbral? Já. Inclusive, eu tenho uma live que, meu Deus. Acho que essa live foi a mais. Quem tá aqui que participou dessa live? Meu Deus. Foi uma das lives mais tensas que eu fiz, assim, aconteceu de um tudo nessa live. E depois também, que eu contei depois. Mas tá lá no YouTube. Se chama Magros não. Magos Trevosos, né? Acho que é isso. Rafael, e os cristais também, gente. Os cristais também têm as propriedades. O cristal também é um elemento da natureza, né? Então tem muitas propriedades. Inclusive, legal você comentar dos cristais, que falam que em planetas evoluídos, com civilizações muito evoluídas, eles utilizam os cristais para coisas que a gente nem imagina. Nem precisa ser outro planeta. No livro Nosso Lar, que foi escrito em 1930, o André Luiz relata, né, que quando ele desencarnou, ele ficou lá um tempão no umbral, depois ele foi resgatado, né? Aí ele começou a psicografar. E aí tinha lá na cidade uma sala só para psicografias, né? Para escrever as cartas e depois as cartas iam ser enviadas para médiuns encarnados e ele passava para as famílias. E aí ele falou assim que eles ofereceram para ele um aparelho que ele falou parecia uma tela de televisão que cabia na mão. Era o tablet, né? Que em 1930 nem se sonhava com celular, quem dirá tablet. E aí ele falou assim também que ele perguntou, tá, mas como é que fica gravado aqui, né? Ele terminou de escrever e grava como? Não, a gente grava num cristal.
E eu já vi vários relatos falando que em outros planetas evoluídos eles usam o cristal como forma de armazenamento de informação. Como faz isso? Não faço a menor ideia. Mas já tá na Terra essa tecnologia, só que ainda tá no plano espiritual. Incensos também. Eu falei da defumação, você acender o incenso é uma forma de defumação também, tá? Inclusive, para quem tem problema com fumaça, né? Porque às vezes pode intoxicar se a pessoa é alérgica. Esses. Eu tenho aqui, ó. Aqui o meu, ó. É que tá com água, não vou mostrar. Umidificador. Umidificador com aromatizador. Aí você coloca a essência, tem que ser natural, né? Não tô com nenhuma aqui agora, mas tenho várias. Você coloca uma essência de alguma coisa que você gosta. Eu gosto de várias. Alecrim, eu uso de... Tem essência de palo santo. Tem um monte. Tem de canela, que eu não gosto de canela, mas tem gente que gosta. E aí você põe, você liga e você não sente aquela fumaça mais pesada que faz passar mal, né? Porque ele tá com água, né? Então ele fica mais leve, mas é igualmente poderoso, positivo. Rael, Ju, por que países que praticam muita magia, como Haiti e países da África, são tão pobres? Seria castigo? Ah, não acho que tem a ver com isso, né? Países da África foram saqueados, gente, foram saqueados. Nem tudo é espiritual, sabe? É lógico, nada acontece à toa, mas a verdade é que eles foram roubados, né? Então a gente não pode demonizar algo que é cultural, é a cultura deles. Lógico, não é o país que está praticando magia, são pessoas. Então existem magias para os dois lados, mas aqui também. Tem no Ocidente o que mais tem é gente ruim fazendo coisa ruim. Mas eles não estão fazendo nenhum trabalho com os elementos da natureza, eles estão fazendo na prática, né? Atirando em gente, desenvolvendo arma nuclear. Então, o que é pior, né? Você fazer uma amarraçãozinha ali para atrair alguém, para, né, sei lá, afastar espíritos ruins, não sei o que, ou você dizimar cidades inteiras. Então, acho que não tem ligação nenhuma, não, tá? Isso mesmo, aí falou os países mais ricos da antiguidade eram os africanos, exatamente. Só que eles não foram quem desenvolveu a pólvora. Infelizmente, não foi a África que desenvolveu a pólvora. E aí, com uma arma, minha filha, você pode ser o guerreiro que for. Dá um tiro na cabeça, acabou. Religiões que se dizem muito, né? Ai, a parte disso, de magia, que inclusive promoveu a Inquisição, que foi o catolicismo, eles fazem muita magia. E como que eles fazem essa magia? O catolicismo, gente, é lotado. Uma missa, né? Eu frequentei a igreja católica até os meus 14 anos. Uma missa, ela é lotada de rituais. Aqueles rituais, eles são cumpridos religiosamente, né? Então, eles são ali feitos no momento certo, tem as palavras certas, não é todo mundo que pode fazer algumas coisas, né? Só o padre pode falar algumas coisas, tem que fazer algumas coisas com a mão direita, não a esquerda. É um monte de ritual. Aquilo ali é o que, gente? É magia aquilo ali. É magia. Eles têm água benta. O que é água benta? Fazem uma espécie ali de alquimia, né? Mas mais mental mesmo. Colocam uma intenção naquela água para que ela seja. Ela tenha ali elementos que vão fazer bem a quem tomar, né? Então eles têm. Coloquei. Eles têm os rituais, tem água benta. A Igreja Católica defuma também. Eles usam aqueles defumadores, né? É bem simbólico. Tem aquelas missas que são transmitidas direto lá de Roma, né? De Roma não, de Roma, né? Do Vaticano. Direto do Vaticano, e eles têm aqueles defumadores que são muitíssimos parecidos com os da Umbanda, só que são mais ornamentados, né? Que eles usam, né? Tudo é de ouro, tudo é de prata, não sei o quê. Eles ficam ali usando aquilo, defuma todo o ambiente. O que é aquilo, gente? Aquilo ali é magia, né? Inclusive, eu adoro o cheiro daquele incenso. E eles têm a hóstia também, né? Que é o corpo e o sangue de Cristo. Aquilo também, o padre coloca a mão, faz a oração. Magia. E também, né? Eu acho que o alto grau da magia... não, tudo isso tem o mesmo valor, né? Mas o peso, mas uma das coisas mais espirituais que a Igreja Católica faz são os trabalhos de exorcismo, né? Que também é um tipo de magia. Também tem um ritual, também tem um passo a passo. Eles leem aqueles trechos específicos da Bíblia em latim, tem que ser em latim.
tudo isso é à toa, tudo isso é meramente, foi Jesus que mandou fazer assim. Não, aquilo ali tem um peso enorme, é uma magia antiquíssima. E aquilo ali é magia. Gostem eles ou não, pode dar o nome que for, no final do dia é magia, né? Os evangélicos também. Os evangélicos, eles têm os rituais de expulsar os demônios, né? Eles têm a água ungida, eles ficam em jejum também para conseguir algumas coisas. São todas práticas ligadas à magia. Aí tem o espiritismo, né? O espiritismo, ele é assim, ó. Kardec, ele trouxe a doutrina dos espíritos, para mostrar que você consegue se conectar, você consegue se espiritualizar sem estar dentro de uma religião. Porque as religiões, elas têm a característica de ter um monte de rituais, um monte de práticas, coisas que muitas vezes para algumas pessoas as pessoas não se afinizam com aquilo. Eu tenho um pouco de resistência para fazer práticas assim que eu não tô vendo muito valor. Então, eu gosto muito de estudar, eu sou uma pessoa muito mental, apesar de eu sou médium, eu estudo espiritualidade há muitos anos. Trabalhei anos na prática, né? Hoje ainda trabalho no centro, mas na parte dos estudos, né? Eu dou aula. Mas. E eu tenho faço algumas coisas, igual eu falei, eu tenho incenso, eu defumo minha casa, não sei o quê. Mas eu tenho um pouco de resistência com práticas assim, sabe? Rituais. Rituais no geral. Então, a igreja católica ficava lá fazendo aquelas coisas, não sei o que, aquilo. Eu ficava. Respeitava, participava, mas eu, ai, tá, né? Aquela coisa. E o espiritismo, ele tem muito isso, olha, você consegue ter todos esses resultados e muito mais, se você quiser, sem precisar de nenhum adorno, sem precisar fazer não sei o que, sem precisar acender vela, sem precisar tomar banhos, sem precisar não sei o que, só usando o poder da sua mente e a sua vontade. Ou seja, e assim, isso, mas o poder da mente trabalhando em cima do quê? Das energias. O espiritismo ele trabalha muito com energias. Então, quando a gente dá um passe, a gente está canalizando uma energia de fora, trazendo aqui para o médium, e o médium passa para a pessoa que está tomando o passe. Né? Então, a gente tem que fazer assim, tem que fazer assim, mas são formas de você colocar aquela energia na pessoa, conseguir pegar todo o campo energético dela. Se é um passe magnético, que é voltado para equilíbrio da saúde física e mental, então você precisa colocar as mãos nos locais que tem os chakras, né? Então não tem um ritual, é uma lógica mesmo. A gente entende que tem o chakra coronário aqui, o chakra frontal, o laríngeo, cardíaco, plexo solar, sacral e o básico. Então você tá sabendo, a pineal é a glândula, Nath, é o frontal mesmo. Você sabendo os locais que tá o chakra, você tem que colocar a mão para a energia vir para essa mão. É o mesmo princípio do reiki, tá, gente? O reiki é um tipo de passe também. Mas aí o reiki você se conecta com uma egrégora específica. Então você precisa ser iniciado, né? Mas o princípio é o mesmo, você pegar uma energia que tá lá fora e você condensar e passar para a pessoa. O espiritismo fala também sobre a sua mudança de frequência, o quanto isso a sua sintonia, né? O quanto isso te vincula com pessoas e coisas. Então, se você está com obsessor, tem os processos de obsessão, onde a ideia do espiritismo é resolver o problema dos dois, das duas partes. Do espírito que está obsediando, fazendo mal para o encarnado, e do encarnado que está permitindo que aquele espírito faça mal para ele. Então, por isso que tem os processos de desobsessão, que é muita conversa com o espírito e tal, mas é muito passe também para ajudar aquela pessoa a sair da frequência. Mas o principal que eles falam é: você precisa trabalhar a sua mente, trabalhar as suas energias para que você suba de frequência e saia daqui, porque a gente está tentando resolver o seu problema e do espírito está te atrapalhando. Quando esse espírito decidir te deixar, seguir lá a trajetória dele, se você não subir a frequência, vai vir um outro espírito, porque tá cheio de espírito aqui nessa frequência baixa. Então, eles falam muito sobre isso, de você trabalhar as suas energias, o seu poder mental, para que, obrigada, Rafa, para que você consiga fazer o que você, né, fazer tudo isso. Eles falam tudo isso, os banhos, né, que a Umbanda costuma sugerir, fazer não sei o que, fazer uma demanda para não sei o que. Tudo isso é válido, funciona muito, mas o Espiritismo mostra que você também consegue os mesmos resultados
com o seu controle mental, emocional e naturalmente energético, né? Você controla as suas energias e as energias ao redor através de um controle, de um conhecimento muito forte das suas próprias energias, da sua própria mente e das suas emoções. Porque no final das contas é isso. E eu acho que é isso que é legal no Espiritismo. Que eu estudei também o Caibalion, né, com vocês aqui, durante algumas semanas, e a gente viu que o Caibalion também fala muito disso, né? Que nós podemos fazer tudo isso com todos os elementos, sim, mas sem esses elementos, até porque a gente não pode ficar na dependência de coisas externas para que a gente consiga fazer coisas, consiga ter proteção, consiga se tratar de uma obsessão. Porque, a gente, quando a gente desencarna, não é incomum a gente ficar um tempo em locais pesados. Pode ser que você não fique, mas pode ser que fique. E você vai conseguir achar tudo, todas essas coisas para você conseguir garantir uma proteção, para você elevar sua frequência? Você vai conseguir? Você não sabe. Provavelmente não, né, gente? Não tem loja de Umbanda lá no astral, né? Ah, mas eu tenho espírito. Beleza, se você conseguir encontrar um espírito para te ajudar e tal, maravilha. Mas a gente não sabe, é desconhecido, a gente não sabe o que tem ainda, como que vai ser quando você for pro outro lado. Então, você sabendo fazer isso pelado, sem nada na sua mão, sem roupa, sem nada, cego, sem cabelo, sem roupa, sem nada, sem voz. Você consegue fazer isso se você tiver esse conhecimento e esse controle emocional e mental. Você consegue sair da frequência. E eu acho que isso que me fascina. Eu não sou espírita porque o espiritismo tem outras coisas que eu acho muito amarradas e eu também não gosto de religião. Eu não, para mim não funciona. Espiritismo não é religião, mas a doutrina te exige algumas coisas que eu não estou disposta também a fazer. Mas eu gosto um pouco de tudo, né? E do espiritismo que eu gosto mais é essa parte, que você não precisa de elementos externos para você resolver a sua vida, né? E eu não tô falando aqui de questões materiais, mas também poderia ser, né? Mas que a gente consegue fazer tudo isso com o nosso controle mental, com uma intenção forte, com o conhecimento de si mesma, de si mesmo, com o reconhecimento das suas falhas também, né? O que seria uma magia interna, que todo mundo tem, todo mundo tem. Aí, óbvio, tem pessoas que nascem com mais predisposição. Por quê? Porque conhecimento não se perde. A gente pode esquecer algumas coisas, mas fica gravado no nosso inconsciente. Então, tem pessoas que estão desenvolvendo isso há muitas vidas. Muitas vidas. E quando ela vem pra cá, quando ela tem primeiro contato com essas questões da espiritualidade, ela já parece que abriu uma porteira, sabe? Então, pra ela fica muito mais fácil. Mas todo mundo tem essa capacidade, tá? Então, a gente consegue, a gente faz o tempo todo magia, gente, mesmo inconsciente. Quando você tem uma vontade muito forte, só que a nossa mente tá muito viciada no negativo. Então, geralmente a gente consegue promover mais coisas negativas na vida do que positivas. E aí, como eu falo pra vocês, porque a gente tem todo um esquema, eu falei lá no começo, né? A gente tem todo um esquema social que desenharam pra gente, e a gente acha que, né, eu tenho que seguir esse caminho para chegar nesse sucesso comum, que socialmente falando é sucesso. E quando você vê que você não está conseguindo chegar nesse caminho, que está muito difícil, ou que vai ser impossível você trilhar esse caminho, você começa a achar que você não vai conseguir fazer as coisas, que você não vai encontrar uma pessoa legal, porque você já tem 30 anos e não achou ninguém, que você não sei o quê. Porque você está seguindo o que? O inconsciente coletivo que a sociedade coloca, né? Que a Matrix coloca na nossa cabeça, olha, 30 anos, não arranjou ninguém, já era. Se você não se você se formou e você não tá dando certo na sua carreira, você não, né, já era para você profissionalmente. Se você não tem carro, casa e casa na praia, você é um fracassado na vida. Então a gente fica com essa coisa na nossa mente e a gente começa a achar que a gente não pode ir muito além disso porque a gente não está seguindo o padrão social. Entre outras mil coisas. Tem crenças de família, tem traumas que você vive em relacionamentos que isso te molda também a se limitar em outras situações futuras. Então tudo isso faz com que a gente fique criando mágicas, fazendo magia
pro lado negativo. Aí, de fato, você tá fazendo um negócio tão forte que você consegue atrair os mesmos padrões pessoas pra sua vida. Tem pessoas que se relacionam com pessoas iguais a vida inteira. Pô, eu sempre atraio homem assim, eu sempre atraio mulher que não sei o quê. Por quê? Você tá fazendo toda uma magia, colocando toda uma intenção no seu inconsciente pra isso, né? Então, eu não tô falando que traumas são coisas que você atrai, não, pelo amor de Deus, tá, gente? Eu tô falando padrões repetitivos, coisas que se repetem na sua vida até você não aguentar mais, tá? E você não entende por que que toda vez essas coisas se repetem. Então, a gente tem o que você fica pensando muito. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tava passando por uma situação aí, né, recente, aí, esses dias atrás, que tava me deixando muito ansiosa. E eu percebi, fiquei uma semana, 2 semanas assim nessa, sem perceber. Esses dias eu percebi que eu não tava parando de pensar naquilo. Eu ficava pensando naquilo o tempo inteiro. Eu tava tomando banho, que é uma coisa que eu odeio fazer, e ficava brigando mentalmente com pessoas no banho. Ou então ficava imaginando cenários horríveis que poderia acontecer a partir de uma situação ruim que eu passei no lugar. É, sei lá, amanhã eu vou fazer tal coisa, eu ficava ali imaginando 1000 cenários ruins que poderia acontecer e como eu iria agir. Eu ficava ali na hora do meu almoço, eu tava comendo, pensando naquilo também. Então, eu tava co-criando todo um cenário que iria acontecer. Cedo ou tarde aquilo ia acontecer. Eu tava criando com riqueza de detalhes. Tem um elemento mágico que é muito forte. Escrevam o que eu tô falando. Muito, muito, muito forte. Visualização, tá? Então, o poder da visualização é muito forte, pro bem e pro mal. Então, quando você começa a criar uma imagem na sua cabeça, você tá co-criando uma cena, você tá criando uma cena. Lembra do Kybalion, que tudo começa na mente? Então, primeiro você cria tudo na sua mente, é como se você estivesse fazendo uma maquete. Aí, quando a maquete fica pronta, aí aquilo, a matéria vai juntando e aquilo acontece. Então, de uma forma ou de outra, talvez com um pouco de diferença, mas acontece. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fica visualizando, vibrando, sabe? Às vezes você tá ali deitado na sua cama e você fica imaginando, ai, amanhã eu vou chegar no meu trabalho, vai ser assim, assim, assado. Tenho certeza que minha chefe vai falar tal coisa pra mim. Tenho certeza que não sei o que. Nossa, amanhã, segunda-feira, domingo choveu a noite inteira, segunda-feira o trem vai estar horrível. Nossa, tenho certeza que o trem vai estar treva. Ai, não quero nem ver. Você tá co-criando toda uma situação pra você, tá? Então você tem que tomar muito cuidado, gente. Aí quando você fala assim, tá, então eu vou ficar sonhando aqui com um príncipe encantado me beijando. É, né? Pode também estar co-criando, né? O que vale é o seu sentimento naquilo. Porque às vezes a gente cria, eu tô fazendo, vamos supor que eu tô fazendo um desenho aqui aleatório, tô desenhando uma casinha. Eu não tô me imaginando naquela casa, não tô tendo emoção nenhuma naquele desenho, eu tô só desenhando uma casinha aleatório. Então, aquilo por si só não tá tendo força nenhuma. Mas quando eu fico todos os dias pensando, todos os dias, ai meu Deus, essa é minha casa, que eu odeio minha casa. Ai, minha casa não sei o quê, minha casa é pequena. Nossa, essa casa não vejo a hora de sair dessa casa. Ai, essa casa não sei o quê. Você tá criando miséria, você tá criando um ambiente ruim. Então, se você tá odiando tanto essa casa, às vezes ela não é isso, ela começa realmente. Vai dar uma goteira lá na cozinha, vai começar a manchar de mofo as paredes, a casa às vezes vai ficar desprotegida entre alguém rouba, sabe? As coisas começam a quebrar na casa. Então, tem que tomar cuidado, tá, gente? Nosso pensamento é muito potente. Por isso que eu falo assim, muito além da gente fazer as coisinhas que são muito úteis e elas funcionam, mas tem muita gente que pega esses livros todos de magia, o livro Sagrado de Enoque. Quantas pessoas não fizeram as coisas que estão lá e conseguiu o que tava falando que ia conseguir? Não consegue. Primeiro porque tem a questão que falam que tá todo adulterado, mas vamos supor que não tivesse adulterado. Se você não tá colocando a intenção no lugar certo, não vai funcionar. Porque senão fica só um monte de práticas vazias, sabe? Um ritual vazio. O ritual é como se fosse assim: você faz um bolo e se você não põe no forno, ele não funciona, né? Ele vai lá e fica lá, uma massa com todos os ingredientes prontos, mas não foi pro forno.
os ingredientes misturados e não foi pro forno. Então, você precisa ter uma intenção muito bem direcionada, igual uma vela que eu falei pra vocês. Se você acende uma vela aleatória, você vai estar trazendo um monte de espírito pra tua casa. Tem que ter uma intenção. O banho de ervas também. Vai tomar um banho, não adianta você colocar ervas na água fervida. Você tem que colocar a intenção ali na hora de preparar o banho. Então, da mesma forma, né, você quando tá colocando, quer cocriar alguma coisa, você visualiza e coloca uma intenção de verdade, sabe? Uma intenção, que sentimento você tá tendo? Você tá desesperada por amor, né? Igual, eu tô imaginando aqui um homem me beijando loucamente. Você tá desesperada? Então você tá cocriando desespero. Você tem que aliar ou alinhar também funciona. Visualização e emoção. E aí vontade direcionada, né? Então, pô, eu quero. Vamos continuar aqui com a questão do relacionamento. Quero um relacionamento bacana. Não adianta você ficar visualizando você lá no fight com Deus grego, né? Com Henry Cavill, né? Todo mundo tá falando dele agora. Não adianta você ficar lá imaginando que, não, então todo dia eu vou imaginar ele, nossa, noite de prazer. Não vai adiantar nada. Se tá cocriando desespero, tá cocriando sexo. Vai ter. Pode ter, né, gente? Você baixa um Tinder aí, o que você vai conseguir, né? De uma forma ou de outra, fácil até que você consegue. Mas você tá querendo cocriar o quê? Um relacionamento legal. Então não é se imaginando na cama com o Henry Cavill que você vai conseguir. Então você tem que o quê? Visualizar. Como que visualiza? Você feliz, você em paz, você com um parceiro, né? Então não fica focado naquelas coisas muito aleatórias de alguém levando o café da minha cama. É muito bobo, é muito aleatório. Qual é o sentimento que você quer ter quando você tiver uma pessoa do seu lado? Tem aquele livro O Segredo, no final e tem um documentário, né? No final do documentário tem uma frase que eles escrevem na areia que é feel good. Feel better? Não, é feel good, eu acho. Que aí, tipo, todo mundo fala assim, quem tá estudando mais a fundo, né? Mecânica quântica e tal, fala que o segredo que a mulher fala lá, o principal é você, os seus sentimentos. Então tem o mapa da visualização, tem o mapa dos desejos, não sei o quê. Mas se você não consegue se imaginar, como que eu estarei emocionalmente falando quando eu conquistar essa coisa que eu quero? Pô, eu vou estar tranquila, eu vou estar em paz, eu vou estar sossegada, sabe? Eu não vou ser essa pessoa ansiosa, ou essa pessoa com essa autoestima baixa. Então você tem que trabalhar nos seus sentimentos hoje. E aí você junta todas essas coisas: visualização, intenção do que você quer, detalhe e o principal, que é o sentimento, a emoção. Não adianta a gente querer cocriar uma casa no desespero, no ódio, no sentimento de injustiça. Pô, eu quero muito um emprego bom, porque esse meu emprego eu odeio, eu não mereço isso não, eu sou tão batalhadora. E eu não tô criticando ninguém não, tá, gente? Eu faço muito isso também. Não percebo. A gente faz sem perceber, né? Se a gente percebesse, não faria. A gente tem que trabalhar muito o nosso inconsciente. E aí entra o meu tema predileto da vida, que é sonhos e projeção astral, que nós observarmos os nossos sonhos e as nossas experiências quando a gente dorme é muito importante, é uma ferramenta valiosíssima para você investigar o que anda acontecendo no seu inconsciente. Né? Então, se eu tô indo para um mesmo lugar, se toda noite eu vou para uma festa e fico dançando lá, aleatório, o que isso quer dizer para mim? Né? O que eu tô repreendendo, eu me sinto muito tolhida, eu me sinto muito enclausurada numa caixinha, eu sinto que eu não tô vivendo a vida com liberdade, né, para eu estar indo para esses locais. Esses dias eu sonhei, muito simbólico o sonho, eu sonhei com um leão e uma pantera negra. Presos não, eles estavam atrás de uma grade, a grade estava aberta. Eu olhava assim era tipo um portão, mas não tinha tranca. Se eles empurrassem a cabeça e abrir, e eu ficava desesperada. Gente, eles estão soltos, eles vão vir atrás de mim. E acordei, né, no desespero e tal. Depois gente, o que tinha a ver? O que significava isso? Eu entendi, que eu vou abrir aqui pra vocês, né? Até pra vocês, se vocês tiverem sonhos parecidos. Mas você entende que esse tipo de sonho, você tem uma potência muito grande, uma energia fortíssima, né? Que são essas duas feras, que era um leão e uma pantera negra, que eles estavam voluntariamente atrás de uma grade que estava aberta.
Para quem conhece o tarô, né, tem a carta do enforcado ou pendurado. A energia mesma de pendurado. Você se coloca numa limitação, numa prisão por vontade própria, porque se você dá uma cabeçadinha ali, você se solta e você bota essa potência para fora, né? Ao mesmo tempo que mostra que, olha, você tá represando coisas bem potentes em você. Cuidado para quando essa fera não sair descontrolada, derrubando tudo na sua frente. Então, assim, os nossos sonhos, eles dizem muito pra gente, né? Como dizia Freud, né? E Jung também falava muito dos arquétipos, que é outro ponto que eu ia falar também. Os arquétipos, eles têm muita magia. O que são arquétipos? São símbolos que carregam uma energia específica por conta de situações que acontecem há muitos anos, envolvendo muitas sociedades diferentes. Então, um exemplo, né? A espada, ela tem uma simbologia de conquista, de guerreiros, de conquista, de ir atrás do que você quer, de derrubar quem estiver na sua frente. Porque é um símbolo mesmo que existe, né? Que a humanidade ela foi colocando essa energia de conquista e de desbravamento e de você derrubar seus inimigos por muitos anos. Então, impregna-se uma energia naquele símbolo. Isso em todos os arquétipos, né, conhecidos. Então, e eles têm uma magia muito grande, mas também não é fácil trabalhar com arquétipos, né? Você tatuar uma espada na sua testa, você vai virar um guerreiro nórdico, não, sabe? Mas assim, né, é uma forma também você estudar um pouco sobre arquétipos e entender também até arquétipos que você vibra sem perceber. E podem ser arquétipos que estão trazendo uma energia que você não quer pra você naquele momento. Então, isso também tem. Uma outra coisa também para finalizar são as palavras, gente. Tem palavras que. A nossa palavra tem muito poder. E tem palavras que elas são arquetípicas também. Então, elas trazem poder muito forte, né? Não vou ficar falando aqui, porque tem palavras que são muito negativas e que a gente tem que banir do nosso vocabulário porque elas estão carregadas de energias muito pesadas e de fato pode atrair coisas ruins para você. Só de eu falar a palavra pode atrair, não, mas se você já não estiver muito bem, pode ser uma pedra no caixão, sabe? Tipo, vai cair em federal, assim. Então, tudo que a gente faz tem muita magia, porque nós somos energia. E nós, e sendo energia, nós interagimos com as energias. Então, existe a frequência, existe as coisas, tudo é energia. Inclusive, essa matéria densa, ela é energia condensada, né? Então, assim, se tudo é energia, a gente tá no mar, no oceano, todo mundo ali misturado. Então, a gente consegue interagir com isso de alguma forma, criar coisas, atrair coisas, repelir coisas e pessoas. Então a gente precisa ter muito cuidado. Aquilo que Jesus falou, gente, é tão certo, serve para quase tudo no mundo. Orai e vigiai, sabe? Então esse orar e vigiar não é você ficar rezando o Pai Nosso todo dia e com medo da própria sombra, não. É você prestar atenção no que você pensa, nos seus comportamentos, na sua postura. Então, a nossa postura também nos vincula a certas energias. Como eu falei pra vocês, essa semana foi muito corrida e minha casa tá uma bagunça, assim. Aí hoje eu tava totalmente cansada, com a mente muito pesada, não tava conseguindo raciocinar. Aí eu olhei em volta assim, eu falei, minha casa tá igualzinha a minha cabeça, assim, minha casa tá totalmente desorganizada, a cozinha tá suja eu sou dona dessa casa, então eu naturalmente essa energia passa pra mim também. Ou eu tô passando essa energia pra casa, né? Então eu preciso organizar primeiro aqui o ambiente, e aí eu organizando o ambiente externo, eu vou me organizando mentalmente, aí eu consigo. Tá, agora tá tudo bem, calma, né? Vamos lá, vamos por partes. Então, tudo, gente, tudo é magia. Palavras que você fala, eu e meu marido, a gente tem um código invisível, assim, não existe xingamentos entre a gente, não existe, não existe. Não é aceitável, a gente nunca se xinga. Eu posso estar muito puta, não existe xingamento. Ah, seu filho da mãe, né, filho da puta. Ah, seu não sei o que, vai se fuder, não sei o que. Nunca, não existe isso. Eu sou muito boca suja, eu falo muito palavrão.
Mas entre nós, assim, eu falo palavrão entre a gente conversando. Mas eu nunca xingo ele. Não existe isso. Não existe. É muito pesado. E nem ele nunca me xingou, nunca. Então eu posso estar muito puta. Eu falo, pô, você é insensível, né? Você é sem noção. Mas não fico com xingamentos que eu vejo umas pessoas falando. Ah, vai tomar no cu, seu filho da puta. Não, sei. Não tem isso. Eu xingo outras pessoas, meu marido não. Minhas irmãs, meus pais, da minha mãe, vai voar um cabo de vassoura do além direto na minha cabeça, né? Mas não tem isso, porque essas palavras têm um poder muito forte, principalmente para pessoas que você ama. E no fim, gente, o amor é uma magia, é uma magia incrível. Então, quando a gente tem muito amor, e não é apego, não é paixão, não é obsessão, é amor genuíno. Quando você ama de verdade a vida, as coisas, as pessoas, quando você se ama, as coisas vão acontecendo. Gente, o alto amor, ele é capaz de mudar a sua aparência, ele muda a sua voz. Acreditem no que eu tô falando. Ele muda a sua postura. Quando você tá fazendo coisas que você ama, você muda a sua cara. Se você pega fotos de quando você tava num dia muito feliz e fotos num dia que você não tava mais ou menos, parece outra pessoa. Sabe? Parece outra pessoa. O olho tá diferente, sabe? Parece que colocaram que você fez um lifting ali no dia que você tava feliz. Então, a gente tem que aproveitar, e tudo bem fazer as mandingazinhas, fazer, né, os trabalhos, né, os despachos, tudo bem, façam mesmo. Porque a intenção é tudo. Esperar a lua cheia para você fazer alguma coisa, faça mesmo. Porque se você acredita naquilo, você realmente, aquela situação vai potencializar a sua magia. Mas entenda que você não precisa necessariamente dessas coisas para operar magia na sua vida. Não precisa, tá? Eu vi um pastor não, pastor, um sacerdote do candomblé. Não sei se fala sacerdote, mas ele, tipo, um escalão bem alto, assim. Ele falando que ele não. Que ele tem algumas coisas assim que ele tem de costume, né? Então, ele disse que ele não come nada que ele ganha. Ele falou assim: não, eu como na casa da minha irmã, dos meus pais, da minha sogra, mas eu não como coisas que eu ganho de presente. Então o pessoal vem aqui no barracão, me dá algum presente, ele agradece e tal, mas ele não come. Então se for alguma coisa assim, uma carne e tal, ele dá pro cachorro, ou ele deixa lá no próprio barracão para todo mundo comer, mas ele mesmo não come. Porque ele falou que muitas vezes as pessoas fazem o mesmo trabalho, né? Então ele até alertou assim, cuidado com as coisas que você ganha. Se não for de pessoas que você conhece, toma muito cuidado. Mas ele falou que existe também intenção. Então ele falou, tem coisas que a pessoa te dá com uma intenção muito estranha, sabe? É uma pessoa que tem muita inveja, uma pessoa muito estranha. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa intenção ela pode ser muito mais forte que uma magia. Às vezes a gente paga alguém para fazer uma magia, né? Olha, eu quero que você faça tal trabalho para mim. Aquele trabalhador é muito forte, vai fazer sim, vai acontecer alguma coisa ali. Mas se você fizesse para você mesmo alguma coisa, tipo, colocasse muita intenção e tal, você poderia fazer um estrago, sim, 1000 vezes pior do que aquele terceiro. Porque você tá meio que delegando o trabalho, a energia para um terceiro que não tá envolvido na situação. Então, às vezes a pessoa não tá fazendo nada, trabalho nenhum, não tá envolvendo nada, não tá nem consciente do que ela tá fazendo, e ela tá destruindo a vida de alguém, tá? Eu, particularmente, conheço uma pessoa que eu convivo, mais ou menos. A gente se vê pouco, mas a gente se fala razoavelmente falando. Eu gosto muito dessa pessoa, mas ela no passado fez uma coisa horrível, assim, ela ficou obcecada por uma pessoa que era um homem casado. E quando ela conheceu esse homem, ele não falou que era casado, só que logo ele falou. Tipo, ele não falou de cara, mas ele não demorou muito pra contar. E falou: não tem intenção de terminar com a minha mulher, quer continuar comigo? Ela quero. Só que aí passou uns 6 meses, foi pouco tempo, gente. Ele falou: ai, não quero mais, tchau. Ela não aceitou, não. E ela infernizou a vida desse homem, gente. Ela infernizou a vida desse homem. Não vou ficar dando muitos detalhes, mas assim, ó, fez muita coisa física, assim. Até o cara se prejudicou no trabalho dele por causa dela. No trabalho dele, ela não trabalhava com ele nem nada. E a vida do homem degringolou, assim, ó. E ela tá toda
quinta-feira na missa do Padre Marcelo, que é a missa do Padre Marcelo aqui perto da minha casa. E ela tá toda quinta-feira lá. E uma vez a gente foi conversar, eu falei, amiga, para com isso, não faz isso mais não. Porque ela me contou umas coisas que eu achei muito pesada. Eu falei, você não sabe que você tá querendo prejudicar o outro e você que tá tomando veneno, que você tá achando que tá prejudicando, não tá. Tô sim, porque aconteceu tal e tal coisa, porque Deus, Deus tá punindo ele pelo que ele me fez e não sei o quê. Obrigada, Bárbara. Aí eu, gente, Deus não tá punindo ele. É que, lógico, ele não é flor que se cheire, mas é você que tá tanto no pé desse homem que ele tá vinculado com energias mais densas, porque ele também não é flor que se cheire, né? E acaba que pega, mas não é porque ele merece que você que tem que ser o agente da justiça. Porque você tá sujando suas mãos. Ela não gostou, a gente ficou sem se falar quase 2 anos depois desse dia aí. Me contou e eu falei isso. Você tá querendo fazer justiça com as suas mãos e você, quem é você, né? Até porque se esse cara a primeira vez, na segunda ele já te contou. E você falou que queria continuar. Então, assim, ela não gostou. E é o que acontece, gente, assim, pensamento obcecado. Todo dia ela entrava na época era Facebook, todo dia ela entrava no Facebook desse homem, stalkeava, e ela stalkeava todo mundo em volta dele. Então, a mulher, a sogra, a mãe dele, os filhos dele. Tipo, ela infernizou, assim, energeticamente a vida da pessoa. Ela ficava à noite na cama chorando, chorando, odiando aquela situação, querendo muito mal pra mulher dele. Ela jogou, gente, uma energia pesadíssima na pessoa, a mulher dele adoeceu. E ela não fez nada de trabalho espiritual, não fez. Eu era muito próxima dela naquela época. Ela não fez nada, ela nunca tinha pisado no terreiro, no centro. Foi tudo aqui, ó, na mente dela. E não vou falar que é por conta disso, mas assim, ela nunca se relacionou com ninguém depois dessa, nunca mais, assim. E ela procura, ela é bonita, ela sai bastante, nunca surgiu ninguém. Então, acho que a gente tem que ter bastante consciência da nossa capacidade. Nós somos poderosos, gente. E responsabilidade, né? É muito legal você ter suas coisas, você querer ter conforto material, você querer ter saúde, proteção para sua família, para sua casa, você querer ter uma fonte de renda boa, né, consistente, segura, e você fazer trabalhinhos ali para possibilitar isso, bacanérrimo, tá tudo certo. Só que entenda que a natureza não existe para ela nos servir. É um fluxo muito do equilíbrio. Então pensa assim, o quão equilibrado tá essa coisa aqui pra mim. O Caibalion falava muito disso também. Não adianta você só vem a mim, vem a mim, vem a mim, e você tá ali no alto do seu pedestal. Procure entender o quanto você tem também feito esse fluxo girar. É um fluxo, gente. A gente não tem nada aqui, nem nosso corpo é nosso. É emprestado, é nosso, é consignado, né? Então chega uma hora que deu. Então a gente tem que ver ali até onde, o quanto a gente faz essa energia girar, né? Esse fluxo e tranquilamente, porque é assim que funciona. É igual quando a gente fala da movimentação energética para projeção astral, né? Por que precisa movimentar a energia? Porque a energia pode ficar acumulada em certos locais. E aí começa a trazer anomalias. Você não consegue sair do corpo. Você sai do corpo, fica o dorso para fora e as pernas presas. Ou então você sai do corpo e não consegue enxergar, porque o seu chakra frontal tá todo bloqueado, tá todo entupido com energia velha. Isso acontece também. Vocês já ouviram falar das energias em casa, que você precisa doar as coisas que você não usa, jogar fora coisa velha, para que as coisas saiam e entrem. Saiam e entrem. Não faça da sua casa um mausoléu, não, gente. A mesma coisa dos pensamentos, sabe? Tem que fazer os pensamentos fluírem, não fica obcecada. Nem com aquilo que você quer muito. Não fica ali todo dia pensando, pensando. Joga pro universo, foca no sentimento. Não fica todos os dias mentalizando a casa dos sonhos, o Henry Cavill do Brasil que você quer, né? A Sydney Sweeney. Não fica com esse foco, assim, porque você fica criando uma energia de desespero, de obsessão, né? Como a gente tá falando aqui. Então, você tem que focar no sentimento. Eu preciso trabalhar as minhas emoções
para que as minhas emoções estejam alinhadas com aquilo que eu quero, com a vida que eu quero para mim. Porque emoção de tristeza, insatisfação, revolta, ódio, ciúme, né, inveja, essas emoções não estão ligadas a uma vida próspera, concorda? Então eu preciso primeiro trabalhar minhas emoções, aí eu chego aqui, ó, dou match na vida próspera e aí tudo vem. Não precisa nem ficar imaginando muito. Quem fala muito isso é o professor Hélio Couto. Ele fala assim, não fica muito focado nos detalhes das coisas que você quer. Tudo bem você ter uma noção, é bom, é importante. Mas entenda que você tem que. O trabalho principal é estar com a sua frequência aqui. E ela ficar ao máximo constante, sabe? Sem ficar naquela coisa de, senão, como diz o Hélio Couto, dá o efeito Zenão. Que é aquela coisa assim, ó. O que você quer tá aqui e você é esse aqui, ó. O que você quer tá aqui. Aí você fica, ai, tá quase chegando. Quando tá aqui, você. Entende? Porque você fica naquele desespero. Ai, meu Deus, eu queria tanto trocar de emprego em 2025, já é novembro, eu não troquei ainda. Que saco também, porque o mundo é muito injusto, porque as pessoas que são ruins conseguem muita coisa, e quem é bom só se lasca. E não é, foi. Aí, ó, passou a oportunidade, foi embora. Porque as coisas são fluidas. O mundo ele tá em movimento, nada é estático, nem os seus sonhos. Então, olha e passa, foi embora, e você aqui embaixo, aí você volta de novo. Ah, não, entendi, porque o mundo não é injusto, tá? Aí tá aqui o que você quer. Aí vem de novo. Vocês entendem? Aí fica nessa loucura. Então, a gente tem que manter ali um equilíbrio, caminho do meio. É isso, meus amigos. Obrigada a todos vocês. Até mais.